Boa noite, colega dentista. Vamos para mais uma live aqui, né? Do perfil Dentista Confiante, né? Vamos compartilhar aqui conhecimentos, compartilhar casos clínicos, que uma das formas da gente mais aprender, gente, é através de casos clínicos, experiências vividas por outros colegas. Eu já usei muitas experiências de outros colegas, agora chegou o momento de eu compartilhar com vocês as experiências, os casos clínicos que surgem aqui no consultório. E hoje eu quero compartilhar um caso clínico muito especial. Mas por que eu escolhi esse caso clínico? Porque essa semana choveu casos clínicos parecidos com esse que eu vou compartilhar hoje, que é a fratura dental, mas fratura de dentes posteriores. Então esse será o nosso tema da nossa live de hoje. Fratura de dentes posteriores. E hoje, nesse caso clínico que eu vou compartilhar, eu gostaria muito de dentes posteriores. Isso, vou fixar aqui, fixar o comentário. Por que esse tema eu escolhi para a gente conversar na nossa live de hoje? Essa semana nós estamos ainda na terça-feira e eu já acolhi no final da semana passada e essa semana vários casos clínicos, várias urgências de fratura de premolares e fratura de cúspides de molares. E muitos desses com a mesma queixa, fratura que às vezes busca alguma assistência e o paciente entra no consultório com aquele dente fraturado e o paciente sai do consultório ainda com aquele desconforto, com aquela cúspide fraturada, incomodando a língua, machucando o paciente. Então hoje, nessa nossa live, eu queria muito orientar você, colega dentista, que na hora que acolher um paciente de fratura de dente, não deixe o paciente sair do consultório sem você remover a porção fraturada, né, caso o fragmento esteja ali, e sem colocar uma proteção que vai dar conforto a esse paciente na mastigação, na fala. Gente, essa semana eu colhi 2 casos clínicos, foram fratura de cúspides e a restauração era amálgama. E ali ficou uma ponta ativa igual uma navalha, incomodando muito o paciente, tá? O paciente já havia passado por outro colega que avaliou, fez o planejamento do tratamento, mas não colocou nenhuma proteção nesse dente para que desse conforto ao paciente para aguardar a próxima consulta. Então, o acolhimento nesse momento de fratura é muito importante. A gente sabe, a gente conversa muito aqui do nosso perfil, da importância da gente passar para o nosso paciente esse acolhimento, avaliar a situação, radiografar, entender a situação, né? Entender a profundidade dessa fratura, mas sempre proteger para dar conforto ao paciente e proteger também para que a gente consiga dar ali mais sustentação, mais estabilidade, mais proteção mesmo para o dente que está fraturado, para o dente que está ali, para dar mais conforto ao paciente e proteger o remanescente dentário, tá? Então é esse caso clínico que nós vamos trabalhar aqui hoje, um dos casos clínicos que a gente acolheu o paciente com uma fratura da cúspide, pálada para cúspide lingual ali do dente 47, fraturou todas as cúspides linguais, né? A mésio lingual, a distolingual e paciente com muito desconforto. Por quê? À medida que ele ia passando a língua ou à medida que ele ia conversando, ele sentia o fragmento movimentar. Então, isso é um caso de urgência que a gente precisa acolher e precisamos ser resolutivos. Eu já acolhi paciente que às vezes passa por uma avaliação, fazem o diagnóstico, observam a fratura, mas libera o paciente com essa porção fraturada.
Então o paciente continua, vai para casa sem resolver o problema que ele foi buscar. Então nessa live de hoje nós vamos colocar 3 pontos importantes em caso de fratura. A primeira situação é semelhante a essa, onde o paciente fraturou, mas o fragmento fraturado ainda está na boca do paciente, ainda faz parte ainda, ele fraturou, deslocou, mas ainda está aderido à estrutura dental remanescente. Nós temos uma outra situação onde o paciente chega com o dente fraturado, mas o remanescente dental, ele já foi removido. Então ele fraturou o dente, mas não tem mais a porção fraturada no local ali. Então são situações que a gente vai acolher. E a terceira situação ainda é quando o paciente fraturou, não está mais no lugar, mas aquilo está incomodando muito o paciente. O relato principal, doutor, minha língua está com uma afta imensa, principalmente quando nós estamos falando de fraturas que envolve a palatina ou a lingual, porque a língua machuca muito. E quando é na vestibular, o paciente sente muito desconforto na bochecha, tá? Então é importante a gente entender o que está acontecendo em relação à fratura, mas é importante a gente resolver ali de uma forma que dê conforto ao nosso paciente, que a gente consiga fazer uma proteção. Oi, Cris, seja bem-vinda à nossa live. Eivaldo, seja muito bem-vindo. Então, nessa situação aqui, desse caso clínico, ó, nós acolhemos essa paciente, diagnosticamos que estava com o dente fraturado. Então é importante a gente avaliar a sensibilidade, se o paciente está com dor espontânea, se ele sente congelado, com quente, a gente realizar um raio-x periapical para a gente avaliar ali a profundidade dessa fratura, se esse dente é um dente vital ou não, ou seja, se o dente tem o canal tratado ou não. Então esse é o protocolo de fratura que a gente sempre está abordando. E um ponto muito importante nesse caso específico é a gente remover esse remanescente dental, esse fragmento, porque qualquer coisa que o paciente toca nesse dente, que ele mastiga, o que acontece? Incomoda o paciente, tá? Então, nesse caso clínico, o nosso primeiro passo aí vai ser o quê? A gente anestesiar esse paciente, realizar ali uma anestesia, uma infiltrativa, para a gente remover esse fragmento dental. Claro que no raio-x a gente já observou que o fragmento ele não é muito profundo, ele tinha uma mobilidade. O raio-x a gente pode observar que a profundidade dele estava ali próximo ao sulco gengival. Então a gente fez uma anestesia infiltrativa, removemos. No raio-x nós observamos que esse dente já tinha o canal tratado, por isso que a paciente não relatava nenhuma dor espontânea, nenhum desconforto, tá? Então observamos o fragmento dental fraturado, realizamos o raio-x, vimos que o dente já tinha o canal tratado, então a gente precisa ser resolutivo, a gente precisa dar conforto a esse nosso paciente. Então a gente faz a anestesia infiltrativa ali no sulco, na região, para a gente conseguir dar conforto a esse paciente e aí a gente remove o fragmento. Removemos o fragmento, a gente vai ter essa imagem, né? Então a gente vai ver ali aonde finaliza a minha borda dental. Houve comprometimento do espaço biológico? É possível eu aproveitar esse remanescente dental ou o espaço biológico ficou comprometido? Será necessário aí ou não um aumento de coroa clínica? Mas tudo isso a gente vai optar, nós vamos ir na nossa próxima etapa. Hoje, o paciente veio te buscar nesse caso clínico porque ele estava com a fratura dental.
um desconforto, ele balançava, o fragmento movimentava, a gengiva já inflamando, o paciente não conseguindo mastigar. Então, a primeira coisa, quando vocês, na urgência, no caso clínico, depararem com caso de fratura, a gente precisa anestesiar e remover a fratura. E aí, removemos essa fratura, o que nós vamos fazer para ajudar esse paciente? Nós vamos simplesmente remover a fratura e deixar esse remanescente dental exposto, sujeito a novas fraturas? Nesse caso específico, o dente da paciente já tinha o canal tratado, mas se ele não tivesse o canal tratado, ela estaria sentindo sensibilidade com gelado, com frio, ao mastigar, ao quente. Esse caso específico, a paciente já tinha o canal tratado que nós observamos no raio-x, mas a gente precisa colocar uma proteção. Então, a gente colocou, observamos e aí a gente coloca aí para o paciente uma proteção de cimento ionômero de vidro. Então, a gente protege o remanescente dental do paciente. Protege com que agarre alimento, protege com que essa gengiva fique inflamada, protege quanto fraturas subsequentes que podem acontecer nesse remanescente dentário. Então, é muito importante, quando a gente faz acolhimento de dentes fraturados, principalmente dentes posteriores fraturados, ainda mais se ele estiver do lado da língua, do lado do palato, onde a língua pode machucar a todo tempo, é preciso a gente ter esse acolhimento com o nosso paciente. É preciso a gente ser resolutivo, porque tem situações, tem restaurações que a gente não vai conseguir resolver nesse mesmo primeiro momento, como é esse caso clínico. Vai ter fraturas que você acolheu o seu paciente numa urgência, mas você não vai conseguir fazer aquela resina com aquele isolamento. Mas você precisa naquela consulta de urgência, você precisa naquele acolhimento dar conforto ao seu paciente, porque é isso que ele veio buscar. Então, em situações de fratura, seja ela onde a gente tem o fragmento, ali, a gente, no primeiro momento, nós vamos remover esse fragmento e depois colocar a proteção, ou a gente pode acolher situações semelhantes a essa, onde quando o paciente chega ao seu consultório, o fragmento já não está mais presente. O paciente perdeu, engoliu, enfim, aconteceu alguma situação. Mas mesmo assim, o paciente está em desconforto. O dente pode não ter o canal tratado e está sensível. Então, não é só a gente avaliar o que está acontecendo. É nesse momento a gente oferecer ao nosso paciente uma resolutividade, nem que seja uma resolução temporária. Então, é muito importante que nesse acolhimento de fraturas dentais, a gente consiga colocar, a gente coloque ali uma proteção para os nossos pacientes. Normalmente, uma proteção provisória, como por exemplo, o cimento ionômero de vidro, para dar conforto a esse paciente. Então, nessa live, o meu recadinho de hoje, para ficar com vocês, diante de todas as urgências de fratura dental que eu venho acolher no final da semana passada para hoje, é para você não liberar o seu paciente sem colocar uma proteção. Seja que o paciente chegou com um fragmento, você remove o fragmento e põe a proteção. O paciente já chegou com o dente quebrado sem o fragmento, coloque uma proteção. Principalmente se o remanescente dental tiver uma RMF, tiver uma restauração amálgama, que isso machuca a língua do paciente, a bochecha do paciente, causa muito desconforto, tá? E aí, quando a gente colocou esse caso clínico, né, às vezes o estagiário ou o próprio colega dentista, né, o meu grupo de mentorados pergunta: mas Adriana, a gente vai na consulta colocar essa proteção? O paciente não vai retornar mais, já que a gente já resolveu. Mas é importante a gente orientar o paciente que a gente não resolveu o problema de forma definitiva, que a gente colocou ali uma proteção que pode soltar novamente a qualquer momento.
Mas o que vai ficar gravado no seu paciente é o acolhimento. É aquele dente que estava incomodando o seu paciente e que você colocou uma proteção. Mas ele vai ficar ciente que você não finalizou o tratamento, que aquela proteção é uma proteção provisória. Essa é a primeira situação. A segunda situação, e é uma bandeira que eu sempre levanto aqui no perfil do Dentista Confiante, não vai ser a primeira vez que vocês vão me escutar falar sobre isso, é sobre a cobrança de consulta. Por isso que a gente, numa consulta de urgência, numa consulta avaliativa, num casos clínicos que nos procuram como esse, a gente precisa cobrar a consulta avaliativa. Porque você vai realizar um procedimento, vai colocar uma proteção e o paciente vai valorizar essa consulta. Por isso que eu sempre falo da importância de nós, dentistas, da gente cobrar a consulta avaliativa. E você realizar esse procedimento, colocar uma proteção no dente do paciente em casos de fratura dental. Então, isso é muito importante. Então, hoje, nessa live de hoje, nesse caso clínico, onde a gente acolhe o paciente, ele apresenta fratura dental desconfortável, incomodando, com muita mobilidade, qual que é o protocolo? A gente vai remover a porção fraturada, né? Então, acolhemos o paciente, entendemos o caso clínico, é o caso de fratura dental, realizamos o raio-x, vemos a profundidade dessa fratura. Nesse caso clínico, o dente já tem o canal tratado, a gente anestesia, faz a infiltrativa, remove a porção fraturada. Então, realizamos a anestesia infiltrativa, removemos a porção fraturada. E o remanescente dental? Vamos avaliar o nosso remanescente dental. Houve comprometimento do espaço biológico? A gengiva tá necrosada? Preciso fazer alguma curetagem? Não, ali tá tranquilo, eu consigo ver a borda da estrutura do remanescente dental. Vou aguardar para eu, na próxima consulta, definir qual o tratamento definitivo. Mas eu não posso liberar o meu paciente sem antes colocar ali uma proteção de cimento e o número de vidro. Então, esse caso clínico foi compartilhado hoje pela demanda de atendimentos de fratura de dentes posteriores, né, que a gente acolheu aqui na clínica durante a última semana e início dessa semana. Hoje mesmo foi um caso de uma fratura de um dente, do dente 36, fraturou a cúspide distal. Isso, as cúspides distal, distopalatina, distolingual. Então, é importante a gente não liberar o paciente sem colocar uma proteção. E esse é o meu recadinho especial para vocês que fazem parte aqui, que estão sempre acompanhando o nosso perfil do Dentista Confiante. Aulas como essa, aulas de fratura e muitas outras novidades vem chegando por aqui no nosso perfil. E para você que acompanha, vou deixar essa live salva aqui no feed, mas também na plataforma do YouTube, né? Só você ir no link da bio, várias aulas de fratura, aulas de espaço biológico, aula de avulsão, aula de urgências na odontologia. Várias aulas estão disponíveis lá no canal do Dentista Confiante, no YouTube também, tá? Então, se hoje é terça-feira, é dia de compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês aqui no nosso perfil do Dentista Confiante. Vejo vocês pelos stories durante a semana e vejo vocês na próxima terça-feira aqui na nossa live. Uma boa noite a todos e uma semana ainda abençoada.